A chegada de Arthur Melo em Porto Alegre, que está prestes a ser anunciada, se deve ao momento do atleta no futebol italiano. E a gente aqui vai fazer um mergulho sobre o contexto de Arthur na Itália, na Juventus, e o que faz ele voltar para o Rio Grande do Sul, principalmente como está jogando. Depois da vinheta, um relatório completo daquilo que hoje Arthur vive na carreira. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para fazermos uma análise profunda da fase atual de Arthur. E a gente vai se apegar aqui a informações, a estatísticas, mas também ao contexto, a matérias publicadas. É um relatório completo bem importante para a gente conseguir entender que o jogador está prestes a chegar. Like, compartilha e te inscreve no canal e lembra que este vídeo é um oferecimento de Zapay. ZAPAY, um aplicativo que resolve os problemas do teu veículo, carro, moto ou caminhão. A Zapay tá aí para te ajudar. Pague PVA, licenciamento, multas, parcelando em até 12 vezes no cartão de crédito e garantindo desconto ao utilizar o cupom ADUPLA20 acima de 10 parcelas no cartão de crédito, tá? Tu vai garantir desconto nas taxas do cartão. Então, não marca a toca. Baixa o aplicativo da Zapay porque ele é gratuito e com ele você ainda tem todas as questões do teu carro, notificações, cara, é uma barbada. Eu uso o Zapay aqui no meu celular e recomendo muito. Gente, vamos falar sobre o Arthur. Como vocês podem perceber, a minha imagem está um pouquinho diferente porque eu estou utilizando o computador, porque nós vamos mergulhar de novo no universo do mercado de transferências. E para isso, nós vamos utilizar a principal plataforma de análise, uma plataforma profissional utilizada pelos clubes, que é o iScout. Eu peguei o relatório do Arthur lá no iScout, em relação aos seus últimos momentos, e eu jogo na tela a partir de agora, para a gente poder dar uma visualizada. Deixa eu ver como é que vocês vão enxergar aí. Acho que essa é a melhor forma de nós assistirmos isso, tá? Vamos lá, ó. Estamos vendo o relatório do Arthur no iScout. Deixa eu só dar um F11 aqui para vocês não precisarem ficar vendo a tela. Aí, ó, show de bola. 29 anos, é um jogador lá de 96, né, brasileiro, 73 quilos, 1,71 m, isso tudo a gente sabe, né? Ó como é um atleta bastante participativo na região do meio campo, esse é o mapa de calor dele. A última temporada foi atuando pelo Girona, foram 1000 minutos jogados, o que é pouquíssimo, né, é pouquíssimo. São 15 presenças, 10 sendo titular. Ele não foi bem no Girona, o momento dele no Girona não foi legal. A melhor temporada dele recente acabou sendo na Fiorentina, sem dúvida nenhuma. Jogou bem na Fiorentina e jogou bastante na Fiorentina, diga-se de passagem, né? 23 jogos como titular na Série A do Campeonato Italiano, jogou a Conference League como titular em 8 oportunidades, enfim, foi um bom número de jogos e mais do que isso, foi um bom momento técnico do Arthur. A temporada realmente na Fiorentina foi boa. Ele conseguiu destaque. Aqui são os números dele no Brasil, no Grêmio, aí a gente não precisa nem fazer muitas apresentações, né? Na Liga Italiana, tá? Essa aqui é a Liga Italiana? Não, isso aqui é a Liga Espanhola, já que ele defendia o Girona recentemente. Dá pra perceber que o Arthur ele não tá bem colocado em nenhuma das estatísticas, né? Ó, aqui, ó, assistência, gol, isso aqui não é a dele, remate não é a dele, 112 é a posição. Aqui, organização, foi o 10º maior organizador do campeonato defendendo o Girona, tá? Isso aqui é legal e a gente sabe que a característica do Arthur é essa. Se a gente pegar por precisão em organização, repara só que ele tá muito melhor que o 7º colocado, que é o Rodrigo De Paul, né? Se assemelhou muito ao Dani Ceballos, grande jogador do Real Madrid. O Arthur é um organizador nato e apesar de não ter vivido a melhor temporada da carreira, ele ainda assim acabou se destacando por lá. Cruzamentos não é a dele, assistências para remate não é a dele também, duelos ofensivos, a gente conhece o Arthur, não é sobre isso, né? Duelos defensivos, teve 50% de aproveitamento, uma média de 6 duelos defensivos, e volante tem que defender, eu sou dessa opinião, né? Volante tem que saber defender. Ah, mas ele é volante construtor, meu velho. Volante tem que defender, não me interessa. Corridas seguidas, que pra mim é uma das grandes características do Arthur, tá? Progressão média, 117 metros em média, tá? E nós estamos falando aqui de 2,5 corridas em progressão por jogo, o que é metade do primeiro colocado, né? Vamos pegar o Modric, que é o 24º, o Modric que é muito mais conhecido, né? Ó, 2,5 corridas também por jogo.
O Arthur ele tem um número semelhante ao do Modric, mas uma média de progressão maior, ou seja, ele conduz ou conduziu mais que o Modric na temporada passada lá na Liga Espanhola. Aqui, passes progressivos, número 88 no ranking, né? Uma progressão média de 192 metros, 193 metros em 4 passes, 5 passes por jogo. Passes para frente, são os passes progressivos. Vamos só fazer um resumo geral aqui para não ficar maçante. Ele não tem grandes números, mas para uma temporada onde ele não foi bem, e ele não foi muito bem, tá? Convenhamos que não são números terríveis. Não são números terríveis e ele mantém pelo menos um certo protagonismo dentro daquilo que a gente conhece do Arthur, como principais características, tá? Aqui alguns relatos, números, estatísticas a respeito de funções específicas, como por exemplo remates, não é a dele, tem um chute só a gol, olha aqui, ó, e foi de longa distância, a gente conhece o Arthur, não é a dele. Pênaltis marcados, tem uma característica muito dele, né? Batida cruzada, rasteira, foi assim, dessa maneira, e isso é na carreira, tá? Ó, tem um pênalti aqui contra o Cavicchioli, 2017 defendendo o Grêmio. 2 pênaltis, na verdade, defendendo o Grêmio. E aqui acertou, né? Acertou. São as batidas que o Arthur fez recentemente. Assistência para remate, tem só 2 aqui marcadas. Não foi um bom momento disso dele, tá? Lançamentos para a área, cara... Não é o melhor relatório que eu já vi, mas traduz muito o momento do Arthur, tá? Ó, recuperação no último terço, participativo, roubando bola na frente da área, em regiões perigosas, convenhamos, né? Esse aqui é recuperações pelo campo inteiro, na contrapressão são os amarelos, interceptações os azuis, posicionamento, olha como ele rouba a bola posicionado, por quê? Porque é um jogador com esta característica, carrinho, tem uma roubada de bola de carrinho, não é a dele. Perdas de posse, pra mim, poucas perdas, tá? Um total de 47 perdas, né? Ele tem aqui, mas a gente tá falando de uma estatística que é bastante relevante, isso é na La Liga, mas ó, perdas de posse, perdas, tá? São 47. Os vermelhos são duelos perdidos, o resto são passes incorretos. E aí sim, passes, ele tem muito passe incorreto. Mas olha a característica do passe, é um passe pra frente. Olha como o Arthur, ele arrisca bastante esse passe pra frente. E aí, realmente, cara, é mais difícil, tu acaba errando. Tem um passe pra trás aqui, pelo que o meu olho consegue perceber, que é bem aqui, ó. Um passe curto pra trás ele errou. No mais, é passe longo, é passe realmente na progressão, que é uma característica realmente dele. Ações em contra-ataques, ó, jogando pra frente, ó como o Arthur joga pra frente. Isso eu gosto muito, admiro demais o Arthur nesse sentido. Passes em áreas chaves, aqui, de novo, muito erro, olha, a precisão é de menos de 50%, né, mas ó, é pra frente, ele tenta, ele arrisca demais. E querendo ou não, isso é importante. Mas nessas regiões mais avançadas do campo, a média dele acaba sendo bem positiva, de 80% a 90%. Ah, por que que aqui, então, ele tem um número pior, né? Por que que ele passa mais errado nesta região? Porque normalmente é o passe mais longo do Arthur que ele acaba tentando. Tanto que nós estamos falando aqui de corridas progressivas, ó, ele avança bastante. Bastante não, ele avança bastante, mas ele avança bastante passando. Cinza são os passes, preto, né, é a corrida progressiva. Ele não é um corredor, ele é muito mais um passador, e isso tá refletido aqui nesse dado, que, repito, é da La Liga, tá? Isso aqui foi o que ele fez com a camisa do Girona. Dribles, muito pouco, duelos defensivos ganhos, tá aí, né? Cartões, faltas, tá aí também, não é um jogador muito indisciplinado neste sentido. Enfim, este foi o relatório, um pequeno resumo, um relatório completo, um relatório profissional do Arthur. Agora vamos começar a ver outras situações, tá? Vamos falar de relação com a imprensa. O Arthur, ele é metralhado na imprensa italiana, tá? Ele é metralhado na imprensa italiana. Aqui a gente tá vendo o Alfredo Pedula. Peço desculpas aí pelo meu italiano horroroso, tá? Mas o que o Alfredo, que é um jornalista, que é um especialista em futebol italiano, fala, ele define o Arthur como um peso financeiro e técnico. Ele fala que o Arthur é uma âncora na história da Juventus. Ressalto que o empréstimo do Arthur, ou os empréstimos sucessivos, eles foram terríveis. Terríveis.
e que é um dos atletas de maior erro de avaliação do clube recente. É assim que o Alfredo acaba classificando. Tá? Essa é a matéria, vocês podem ver aqui, é uma paulada no Arthur. E este cara aqui é o Alfredo, tá? Vamos seguir. Quem mais está falando do Arthur aqui? Aqui a gente está falando do Tuto Mercato. Quem conhece o Tuto Mercato sabe que é um portal já bastante tradicional, também fazendo uma crítica bem pesada em relação ao Arthur. Segundo eles, o Arthur é o flop mais caro da história da Juventus, e ele tem um contrato longo, isso é destacado na matéria, né? Pô, a gente tá falando do flop mais caro da história, na opinião do Tuto Mercato. Isso aqui é significativo, tá? Significativo. E olha que, olha, eles já investiram no Pjanic 60 milhões, mas no Arthur foram 72, né? Por isso que a crítica é pesada. Não adianta, é bom jogador, tá, mas ele rendeu os 70 milhões de euros? Essa é a avaliação que os caras fazem. Por isso que ele é o pior flop, ou seja, o cara que não correspondeu à expectativa. E, cara, não conheço a história da Juventus, mas achei pesado. E aqui, quem é o Network 24... eles se referem ao Arthur como um investimento desastroso. Desastroso, tá? A matéria fala sobre isso. Justifica, ó, de novo, um flop de quase 100 milhões de euros. Mais uma pancada forte em cima do Arthur, mais uma tentativa de entender o que aconteceu com ele. Agora vamos dar uma olhadinha nas imagens pra gente fechar o vídeo. Esta é a melhor temporada do Arthur na Europa, uma temporada onde ele brilhou com a camisa da Fiorentina, chega na final da Conference, se não me engano, né? Ele vive uma fase bastante interessante na Fiorentina, dava sinais de que poderia se recuperar, ó o passo em progressão que a gente falava, né? É uma característica dele, ó como é que é. O Arthur, assim, eu não vi muitos jogos do Arthur na Europa, mas dos jogos que vi, ele mantém uma característica de ser aquele volante temporizador e construtor. E vendo os vídeos dele, isso se mantém como base do jogo do Arthur. O problema é o nível de intensidade. Eu senti que o Arthur ele está menos intenso no comparativo com os outros anos, e principalmente aquele período de Grêmio. Eu acho que o torcedor não pode esperar o Arthur de 2017. Esse Arthur não existe mais. Esse Arthur era um menino. Agora o Arthur, já com quase 30 anos, vive uma outra fase da carreira. E uma fase de baixa. Ele tá vindo pro Brasil para tentar se recuperar. Que se recupere, que consiga fazer esta recuperação. Agora, é preciso saber que não é mais o cracaço de bola que nós vimos em 2017 aqui. Pode voltar a ser? Sem dúvida nenhuma. Tem as armas para isso. A gente tá assistindo, né? Estamos vendo. Mas hoje não é. E é por isso que está voltando. O maior flop da história da Juventus. Os caras classificam assim. Se ele não fosse isso, ele seguiria na Juventus, seguiria valorizado. Tem uma grande carreira. A gente tá falando de Fiorentina, a gente tá falando de Juventus, a gente tá falando de Liverpool. O Klopp pediu ele, não jogou lá, se machucou, né? A gente tá falando de Barcelona. Barcelona, né? Não precisa apresentar aqui. Só que não rolou. De novo, ó. Eu gosto disso. O Arthur, ele passa pra frente, ele arranja a linha de passe. Ué, que isso? Não figurou. Vamos ver, ó, passa pra frente. E faz falta isso no time do Grêmio, tá? Pra mim, o Grêmio não tem esse jogador. Bem, fisicamente, focado, eu tenho certeza que ele vai dar certo. O problema é que é um jogador caro. Esse salário aí, cogitado de quase 2 milhões com gatilhos, eu acho muito a mais para a fase atual do Arthur. Mas eu quero saber a opinião de vocês. A gente conseguiu fazer aqui um resumo do relatório, né? Consegui apresentar algumas coisas. Espero que vocês tenham gostado. É um relatório detalhado, desculpa se ficou maçante, mas repito, né? Como é um relatório profissional, a nossa interpretação ela vai até ali. Existem muitas outras formas de se analisar esse documento, mas vocês podem pausar o vídeo, olhar detalhadamente mais algumas coisas e quem sabe tirar mais algumas dúvidas. Eu quero saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se é dessa forma e com esses dados vocês conseguem ter uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários. Também deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.